Gospel News. A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o seu programa Gospel News. Esse mês o nosso tema é evangelismo na Polícia Militar aqui em Feira de Santana e também vamos tocar na questão da violência. O meu entrevistado é o Sargento Cruz, ele que também é evangelista, e assim Deus certamente vai falar de uma forma especial ao seu coração, tá bom? Então continue conosco, ligue para outras pessoas, tecle aí para outras pessoas, convide-as a estarem conosco e certamente Deus vai falar bastante ao seu coração. O programa, como sempre, está imperdível. Eu vou ali, daqui a pouco eu volto. Gospel News. Mostragem do meu CD romântico, um amor pra vida inteira. Mesmo antes de te conhecer, eu sonhava com você, imaginando teu sorriso, teu abraço, teu olhar. Mesmo antes de te conhecer, precisava do teu ar, pois longe de você eu mal consigo respirar. Só poderia mesmo ser você, este ser especial que comanda as batidas do meu coração. Só poderia mesmo ser você, o escolhido do Senhor, pra vivermos o chamado de um eterno amor. Ah, meu amor. Mesmo antes de te conhecer, eu sonhava com você, imaginando teu sorriso, teu abraço, teu olhar. Mesmo antes de te conhecer, precisava do teu ar, pois longe de você eu mal consigo respirar. Só poderia mesmo ser você, este ser especial que comanda as batidas do meu coração. Só poderia mesmo ser você, meu grande amor, o escolhido do Senhor, pra vivermos o chamado de um eterno amor. Ah, meu amor, eu amo você e agradeço ao Senhor por este amor. Eu amo você, meu amor, meu amor. Eu te amo. Gospel News. Esportes, política, social, atualidades, cultura, variedades, classificados. Leia e assine o jornal Folha do Estado, o maior do interior da Bahia. A paz de Cristo a todos. Eu sou Adilton Vieira e venho apresentar para vocês este DVD que mostra Jesus como o Senhor da história. Ele exibe um documentário a partir do 7º século a.C. até os nossos dias, que mostra Jesus como o Senhor da história e deixa claro que gênios, homens da ciência, líderes religiosos, todos estiveram ou estão sob o controle daquele que tudo criou. Assistir esse DVD tem trazido uma nova experiência religiosa, ou uma riqueza de informações e dados para aqueles que gostam de pesquisar. Entre em contato conosco. O telefone é 75-3624-5220. 75-3624-5220. Que Deus te abençoe.
Livraria Evangélica Proclamai. Livros, bíblias, CDs e DVDs, nacionais e internacionais, presentes e muito mais. Livraria Evangélica Proclamai. Novidades todo dia. Avenida Senhor dos Passos, número 797 Centro, Feira de Santana. Fone 32237442. Acesse www.proclamai.com. O melhor da música pra você. www.radiogeral.com.br 24 horas no ar, levando música, informação e entretenimento. Acesse www.radiogeral.com.br, a sua melhor opção na web. Gospel News. Muito bem, chegamos assim ao momento tão esperado do nosso programa, que é o momento da entrevista, né? E como vocês sabem, nesse mês, o nosso tema é o evangelismo na PM e a violência, sobretudo aqui em Feira de Santana. O meu entrevistado especial é o evangelista e sargento Cruz, esse homem de Deus que eu tenho o privilégio de ser amigo, né, irmão. E a gente vai bater um papo assim muito especial sobre o evangelismo na PM e a violência, especificamente a nossa cidade aqui em Feira de Santana. E de certa forma também vamos abordar a violência mundial, né? Mas enfim, eu quero mandar um abraço todo especial ao pastor Antônio da Livraria Proclamai e a toda a equipe aí da Livraria Proclamai. Quero também mandar um abraço especial para a irmã Mara, que apoia também aqui o nosso programa, o Gospel News aqui na sua TV Geral. E também quero mandar um abraço todo especial aos pastores aí, do culto de pastores, todas as segundas-feiras no templo da nossa igreja, a Comunidade Cristã Aba, ali no Jardim Cruzeiro, Rua Paulo Afonso, 495, ao lado do Hospital da Mulher. Um abraço aí para os nossos colegas e amigos. E também lembrar você do nosso programa de rádio, né? O programa Aba Pai, agora na rádio Cidade FM, a frequência é 88.9. Você pode aí sintonizar e ouvir a nossa programação, tanto pelo seu aparelho, né, de rádio, como também pela web, né? Você pode acessar aí o www.portalcidadegospel.com.br e você clica lá na Cidade FM, Rádio Cidade FM, e vai ouvir o nosso programa também aí por e-mail, tá bom? Na verdade pela web, pelo seu computador. Mas enfim, Sargento Cruz, a paz do Senhor Jesus Cristo, para mim é um privilégio grande lhe receber aqui, uma alegria muito grande, não é? E agora eu quero deixar você à vontade aí, para dar suas considerações iniciais aí para os nossos internautas, a paz de Cristo. Ok, pastor Emerson Dantas, a paz do Senhor, a todos os amados irmãos que estão interagindo conosco nessa programação. Para mim é um prazer, a você que está nos assistindo, em seu lar, onde quer que você esteja, para mim é um prazer estarmos aqui nesta programação abençoada, né, que tem por objetivo, na verdade, levar o Evangelho de Cristo aos corações das pessoas, cumprindo verdadeiramente, pastor Emerson, a grande comissão que o Senhor Jesus Cristo nos comissionou, né, de ir de pregar o Evangelho a toda criatura, né? E para mim é verdadeiramente um prazer estar aqui compartilhando do que o Senhor Jesus Cristo tem feito na minha vida e na vida dos nossos colegas militares e policiais. Glória a Deus. O nosso querido e amado irmão Cruz, ele é evangelista, não é, da parte de Deus, e também ele é sargento da Polícia Militar, especificamente aqui em Feira de Santana. Ele também já tem 22 anos de Polícia Militar, e é casado, e muito bem casado, marido de uma só mulher, pai de 4 filhos, né? E também ele é membro da Igreja Batista Palavra da Vida, cujos pastores presidentes são os pastores Osmar e Valéria, né? E ele também é diretor executivo da UMPCEF, que é União dos Militares e Policiais Cristãos Evangélicos Feirenses, né? Mas o principal título do Sargento Cruz é o de servo de Deus, né? E a gente vai estar batendo um papo aqui sobre um pouco sobre ele, né, um pouco também sobre o seu ministério como evangelista, um pouco também com o seu ministério ali dentro da Polícia Militar. Ele tem viajado constantemente, inclusive vai agora a Belém, também para a reunião. Tudo isso a gente vai falar aqui agora. Mas agora nós queremos assim conhecer um pouco mais
Cruz, sobre o evangelista Cruz, né? Então, o que levou Cruz a se prostrar diante da cruz, né? E não só se prostrar diante da cruz, mas também subir nela, né? E ser ali apregado e morrendo com Cristo e renascendo para Deus. Como foi a sua conversão, Cruz? Olha, pastor Emerson Dantas, amigos, irmãos que estão nos assistindo, na verdade, havia uma sede, né, da busca do Senhor Jesus Cristo. Inclusive nós que somos evangélicos dizemos que o nosso coração tem um vazio do tamanho de Deus para ser preenchido. Tá? E esse vazio existia também no meu coração, tá? De modo que eu tentava buscar ao Senhor, né? Buscava a face do nosso Deus, porém, alguns empecilhos, a vaidade, as coisas do mundo nos afastava, né? É verdade que eu costumo dizer que você que está nos assistindo, você também tem uma sede de Deus. Nós sabemos que todo ser humano busca a face do Senhor, né? Porém, as adversidades do mundo é que nos atrapalha. Então, você que está nos assistindo, creio verdadeiramente que você também tem essa sede, essa busca ao Senhor. E na minha vida não foi diferente, pastor Emerson Dantas. Eu queria fazer uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, e já entrando no meu testemunho de conversão, porém, como eu disse anteriormente, as vaidades, as coisas do mundo não permitia. Mas um dia, louvado seja o nome do Senhor, que eu, após me formar cabo da Polícia Militar, que eu entrei como soldado em 1989, fui trabalhar em Salvador. Trabalhei ali no batalhão, no 16º Batalhão, antigo 16º, que ficava ali na Orla, né, que compreendia desde Nordeste de Amaralina até o Itapuã. E eu trabalhei ali no pelotão especial do 16º Batalhão, que na verdade ficava na Chapada, né, ali na Ceasa do Rio Vermelho. E trabalhei um ano ali, depois vim trabalhar em Feira. Quando eu cheguei aqui em Feira, em 1991, trabalhei em Feira como soldado e depois fui fazer o concurso de cabo, né? O curso de cabo já foi em Camaçari. Quando eu me formei em cabo, eu vim trabalhar aqui no batalhão de Feira de Santana, tá? Novamente de retorno à casa, né? O 1º batalhão. E, resumindo, eu vim trabalhar com o soldado Gonzaga. O soldado Gonzaga veio ser meu motorista e eu louvo a Deus, né, por este homem de Deus, o soldado Gonzaga, ter, assim, entrado na minha vida num momento de suma importância para a minha vida, que ele era evangélico, já inclusive mora ali no Jardim Cruzeiro, né, no bairro aqui de Feira. E o soldado Gonzaga, ele, pelo simples fato de eu conhecer, já conhecia o Gonzaga, mas não por trabalhar assim junto como policial militar. E a simplicidade daquele homem, daquele colega meu, do jeito dele se portar, né, me cativou, né? Na verdade, eu comecei a observar o modo dele trabalhar, o modo dele se portar diante das situações, e eu percebi nele a face de Cristo, o brilho de Cristo, como a Bíblia mesmo fala, né? Então eu comecei a observar no Gonzaga, ver que ele tinha algo de diferente, algo que os nossos demais colegas não tinham. Quando, por exemplo, eu chegava, pastor Emerson Dantas, nos lugares, parava com a viatura, os nossos colegas já vinham logo perguntando: e aí, Cruz, como é que tá, cabo e tal? Falar de mulheres e tal, aquela coisa toda, que eu era muito mulherengo, na verdade, apesar de ser casado já, eu era muito mulherengo. O velho homem. O velho homem. E depois, quando o Gonzaga veio trabalhar comigo, eu percebi nele, eu olhava ele que mantinha-se afastado, e todas as vezes que nós parávamos a viatura que nós trabalhávamos nos módulos, o Gonzaga, ele pegava a Bíblia de bolso dele, aquele Novo Testamento dos Gideões internacionais, e começava a folhear, a ler a Bíblia e tal, e mantinha-se afastado de nós. E eu comecei a perceber, comecei a observar no Gonzaga assim, algo de diferente. O brilho de Cristo na face dele resplandecia. Aí eu, preocupado com aquela situação e tal, e querendo também ser um soldado de Cristo, eu começava a indagar o Gonzaga, começava a perguntar: Gonzaga,
Como é que é? Se você, sendo evangélico, como é essa situação? Você não pode tomar uma bebidazinha? Aí ele ia para a Bíblia, e para minha surpresa, né, para a glória de Deus, tamanha foi a surpresa que ele só vinha me evangelizar no livro do Apocalipse, né? Revelação de Deus, ranger de dente, como nós costumamos a falar. Então o Gonzaga olhava para mim e falava lá, mostrava na Bíblia o que era os beberrões não herdarão o reino de Deus. Não é a nossa palavra, não é a palavra do Gonzaga, mas é a palavra de Deus que fala isso. Então os beberrões não herdarão o reino de Deus. Então com aquilo era impactante para mim. E eu que gostava de, muitas vezes, de trair minha esposa e tal, então eu era impactado. Quando eu perguntava, Gonzaga, e é isso, e o camarada se converter, como é a situação? Pode namorar por fora e tal? E ele lá, olha lá, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então, realmente foi um impacto para a minha vida. Eu falei, não, então eu estou acabado com isso tudo. É a palavra de Deus, não é a minha palavra, não é a palavra do Gonzaga, mas sim a palavra de Deus que impactava o meu coração. Então eu comecei a observar, além da situação, do comportamento do Gonzaga, o modo dele viver, e eu observando também pela palavra do Senhor, minha mãe já sendo evangélica, orando por mim, eu comecei a observar, pastor Emerson Dantas e queridos amados que estão nos assistindo, a diferença, como a própria Bíblia diz, então vereis a diferença entre aquele que serve e que não serve a Deus. Tá? Então eu comecei a ver a diferença e falei, olha, na verdade eu sei a verdade, tá? Fazendo uma redundância, e eu sei a verdade e o que é que eu estou fazendo aqui. Então eu comecei a me portar e tal, de forma que um belo dia, né? Digo um belo dia, que foi o dia que o Senhor verdadeiramente escolheu para a minha conversão. Um dia eu saindo do batalhão, assumi a viatura lá, eu e o soldado Gonzaga, no batalhão, eu falei, Gonzaga, vamos dar uma passada na minha residência, que eu deixei minha esposa e com os filhos só. Na época tinha 2 filhos, o Jonatas e o Diego. Hoje já tem mais 2, os gêmeos, o Isaías e o Israel. E nós, na verdade, eu dei uma passada em casa com a viatura e tal. O momento em que eu ia passando, entrando na minha casa, tinha um culto na casa do João, o irmão João. Eu sempre faço referência a esse homem de Deus, ao irmão João e à irmã Sônia, que o senhor, pastor Emerson Dantas, conhece muito bem, são proprietários ali da pizzaria de rango, tá? Nessa cidade. E no momento em que eu adentrei a minha rua, o João morava nessa rua também que eu moro, eu percebi que tinha um culto. João sempre havia me perguntado, né, me convidado muitas vezes para ir a esse culto. Eu falei, João, um dia eu vou lá, mas aquele dia, um dia eu vou lá, como eu falei, que negócio de crente, meu irmão, eu não gosto de negócio de crente. E aí nesse dia, louvado seja Deus, estava o culto lá, nós entramos na rua. No momento que eu passei, acenei para João, liguei o giroflex da viatura, faixa de 7h40 mais ou menos da noite, né? E aí estava o pastor Osmar pregando a palavra. Quando ele estava fazendo o apelo é aquele momento em que o pastor convida as pessoas para verdadeiramente se entregar a Jesus. E nesse momento, Gonzaga falou, e aí, cabo, não quer fazer essa aliança com Jesus? Aí meu irmão me deu um tremor. Eu comecei a tremer verdadeiramente naquele instante e falar com o Gonzaga, meu Deus, vamos embora, rapaz, esse negócio está muito terrível, esse lugar aqui. Eu tomei verdadeiramente um pavor, as minhas pernas tremiam, parece que tinha 1000 quilos aproximadamente em cima da minha perna, o meu coração parece que ia sair da caixa, né, como nós falamos. As minhas mãos eu queria até colocar na maçaneta da viatura, da porta da viatura para abrir a porta, para, sei lá, falar com o João e tal, mas eu não conseguia, pastor Emerson Dantas. Então o que foi que aconteceu? Naquele momento eu fui tomado por um pavor tremendo. Aí eu falei, Gonzaga, não, vamos embora, vamos dar uma saída e depois, quem sabe, outro dia eu venho aqui e aceito a Jesus, como você fala. E aí, naquele momento, depois que nós percebemos, eu conversando com o pastor Osmar também, ele falou que deu um medo nele. Ele começou a tremer, ele olhou para mim quando viu a viatura, algo de interessante, né? Algo que muitas vezes o opositor, ele coloca em nossos corações, tenta colocar em nossos corações. E eu percebi, o pastor percebeu, olha, a viatura está aqui. Tinha uma vizinha que uma semana anterior tinha dito que
Se porventura os crentes continuassem com aquele barulho, fazendo barulho que não era um barulho, na verdade era um incômodo daquela vizinha, que na outra semana ia chamar a viatura. Aí na outra semana aparece a viatura lá, queridos. Então o pastor falou, ó, não é que a mulher chamou verdadeiramente a viatura? E aí eu comecei a tremer naquele lugar, o pastor olhou para mim tremendo também, pensou que eu ia conduzir ele para a delegacia e tal, mas na verdade foi uma determinação de Deus, pastor Emerson Dantas, para que eu me convertesse aquele dia. Aí no momento que eu falei, não, Gonzaga, vai embora, vai adiante essa viatura, quando ele arrastou a viatura, passou a primeira marcha, cerca de 1,5 metro, 2 metros, aí eu falei, não, volta, e aí aquele medo saiu todo do meu coração, eu consegui aliviar o meu coração, aquele tremor saiu de dentro de mim e eu consegui pôr a mão na porta da viatura, abrir a porta da viatura, desci, fui lá e aceitei a Jesus como meu Salvador. Então são cerca de 13 anos e pouco de conversão, e aquela igreja começou ali na garagem da casa de João, começou a chorar, a aplaudir ao Senhor, não entendendo nada, que um policial fardado de viatura, arma, colete, e descendo e fazendo Glória uma conversão. Então isso foi algo de muito impactante. Então, para a glória de Deus, nós temos 13 anos e pouco que nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero aqui, meu amado, minha amada, né, os meus queridos internautas, pontuar algumas coisas importantíssimas aqui no testemunho do Sargento Cruz, né? A primeira coisa que eu quero pontuar é sobre o vazio do coração dele, né? E coração na Bíblia, como eu sempre falo, não é esse músculo cardíaco, mas do lado esquerdo do peito. O coração na Bíblia é o nosso entendimento. Então, assim, no coração do homem, no entendimento do homem, existe um vazio do tamanho de Deus. Não adianta você tentar preencher com filosofias, com ideologias, não é? E até mesmo com outros deuses que não Javé, né? Então, na nossa mente existe um vazio, né? Na verdade, uma necessidade de respostas que só quem pode dar é o Senhor Jesus por meio da Bíblia Sagrada, né? E certamente você também tem esse vazio, e eu agora quero dizer para você, quem vai preencher esse vazio é o Senhor Jesus, porque o tamanho desse vazio, como o sargento falou, é exatamente do tamanho de Jesus. Uma outra coisa que eu queria pontuar também, no testemunho do Sargento Cruz, além do vazio do coração que você certamente tem, se ainda não fez uma aliança com Jesus, é a questão da intercessão. A mãe dele já era evangélica, né? E intercedia por ela. Você acha que ninguém intercede por você? Você está enganado. Certamente muitas pessoas oram por você, né? E no tempo certo, você vai também entender que só por meio de Jesus você vai ter a vitória, né, Cruz? Ah, com certeza. E uma outra coisa importante também, que eu quero pontuar aqui no testemunho de Cruz, é a questão da influência de Gonzaga, né? Sempre Jesus vai usar pessoas, circunstâncias e coisas para mostrar que nos ama. Então, Gonzaga ali foi o quê? Foi um instrumento de Deus na vida de Cruz. E certamente você também conhece pessoas que volta e meia, né, lhe falam de Jesus. E o que é isso? Isso é demonstração do amor de Deus por você. E Deus, quando Ele nos avisa, é para dar livramento. E Deus está lhe falando do amor dEle, a fim de que você também seja liberto por esse amor tremendo, né? Então, a gente vê o quê? O vazio, a intercessão, a ajuda aí, o testemunho, e depois o momento do agir do Espírito Santo, né? Naquele momento que Cruz estava ali na viatura, sentindo as suas pernas pesadas, o coração ali batendo, né? Aquela arritmia espiritual. Na verdade, ele ali já começava a sentir de forma mais contundente a ação do Espírito Santo. Até que ele chegou ao momento que ele se entregar ao Senhor Jesus. Então, eu quero dizer para você, não se entregue à religião, né? Não se entregue ao seu líder espiritual, né? Ou a qualquer líder espiritual. Se entregue a Jesus. Se entregue à Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia, porque nela você vai ter as respostas que você precisa para a sua vida. Por mais que ao seu redor a desgraça esteja instalada, sabe? A última palavra é de Deus, né? E você vai o quê? Vai olhar para o redor e vai dizer assim, olha, ainda que o inferno esteja ao meu redor, mas eu creio no Senhor Jesus. E quando você usar a sua fé, Deus transformará a maldição em bênção e você vai ser tremendamente abençoado, amém? Cruz, os nossos internautas já estão conhecendo um pouco mais, né, do Sargento Cruz. Já ouviram aí como é que esse homem de Deus, né, se converteu, né, e aceitou a Jesus. Mas nós também queremos agora saber sobre esse trabalho, né, da UMPCF, né?
como é que você descobriu esse trabalho e como é que o Espírito Santo começou a trabalhar no seu coração para que você se envolvesse nesse trabalho tão bonito, não é? Porque o MPCF é um trabalho de Deus no meio da Polícia Militar e que agora paramenta os policiais militares com outras armas que não as armas bélicas, mas as armas espirituais, que são a oração, não é? Que são a leitura da Bíblia, não é? O jejum, e automaticamente faz com que vocês estejam ali nas ruas muito mais aparelhados do que aqueles que apenas, não é, trazem consigo os seus revólveres, etc. E tal. Então, conta pra gente como é que o Espírito Santo, não é, lhe moveu para você se envolver em um trabalho tão lindo para a glória de Deus, que inclusive você vai estar indo agora também para Belém, né, para participar de um trabalho bonito lá, né? E a gente quer saber um pouco mais sobre isso. Ok, pastor Emerson Dantas. Na verdade, esse trabalho, deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para minha amada esposa, né? Não posso deixar de mandar esse abraço para ela, Alcione, e os nossos filhos, né? Eu estou na promessa do Senhor, crescer e multiplicar e encher toda a terra. Por isso eu não enchi toda a terra não, mas enchi todos os quartos lá de casa. São muitos quartos, né, pastor? Glória a Deus. É o Jonatas, o Diego, o Isaías e o Israel, Glória né? a Deus. Esses dois últimos aí são gêmeos. Para a glória de Deus, Deus tem nos honrado, nos abençoado, né, com uma família abençoada. Então, esse trabalho, na verdade, pastor Emerson Dantas, surgiu aqui em Feira, mas na verdade ele já tem em toda a nação brasileira, tá? Esse trabalho dos militares evangélicos. Na verdade, a fundação desta união foi a 8 de novembro de 1997. Então, que cerca de 14 anos, mas antes já existia ali no 35 BI, no quartel do Exército, né, aqui em Feira. Na verdade, nós sabemos que esse trabalho partiu do coração de Deus para o evangelismo nos batalhões, primeiro ali, aqui se tratando de Feira de Santana, no quartel do 35 BI, pelos amados irmãos, o sargento J. Maurício, né, que é pastor também, do sargento Alfeu, do sargento Maroel, todos do Exército Brasileiro, e eles sentiram a necessidade de envolver também não só os militares das Forças Armadas ali, ou seja, do Exército, mas de agregar também os nossos colegas, né, policiais, bombeiros, policiais militares, policiais civil, corpo de bombeiro, policial rodoviário federal. Então, eles convidaram, na verdade, os nossos colegas, na época o sargento Pimenta, que é pastor também, hoje é tenente Pimenta, homem de Deus, o coronel Adalto também, da reserva da Polícia Militar, e aí começaram, né, o Coutinho também, soldado Coutinho. Então eles se reuniram e também expandiu esse evangelho, essa união, que antigamente era a MPCF, a Associação dos Militares e Policiais Cristãos Evangélicos Feirenses, e aí, há pouco tempo, nós mudamos para o MPCF, União dos Militares e Policiais Cristãos Evangélicos Feirenses. Na verdade, aí ele surgiu já antes de 97, né? Mas depois eles se reuniram e fundaram essa associação. Para quê? Tão somente essa união hoje de militares evangélicos cristãos feirenses, tão somente para pregar o evangelho dentro dos quartéis, dentro das delegacias, e tem surtido efeito, pastor Emerson Dantas. Eu sou prova disso, me converti há 13 anos atrás, e até então, essa união, não a união, o Senhor Jesus Cristo tem nos fortalecido, e eu sou, como o senhor mencionou, diretor executivo desta união. Nós temos visto frutos, né, alguns colegas que passam por dificuldades, por problemas adversos, e nós estamos assim, dentro da nossa capacidade, né, com a força do Senhor, levando essas pessoas a conhecerem ao Senhor Jesus Cristo e terem uma transformação de vida, porque, na verdade, nós sabemos que a transformação de vida verdadeiramente falando, a metanoia, mudança de mente, só com o Senhor Jesus Cristo mesmo, que muitas vezes as pessoas têm problemas adversos. Quem que não tem? E principalmente nós, policiais militares, que lidamos com a população, muitas vezes nós temos que ser médicos, psicólogos, né, professores, tudo é conosco, principalmente nós que trabalhamos diretamente com a comunidade. O policial militar vive essa situação.
Então, são situações, várias situações que nós nos deparamos e nós temos que resolver. Então, se você tem a palavra do Senhor em sua mão, na sua mente, no seu coração, você com certeza você vai agir de forma, não de forma equivocada. Não que os demais colegas ajam de forma equivocada, evidentemente, mas é um instrumento a mais para nós agirmos, que são vários testemunhos. Uma vez mesmo ali na Santa Mônica, eu fui para resolver uma situação de casal, uma família que estava com problema, pastor Enzo Dantas, o marido colocou a mulher para fora de casa, meu Deus, e aí? E eu cheguei ali, quando eu cheguei com a viatura, a mulher chorando, uma serva do Senhor, e o camarada lá embriagado, não vou citar nome, evidentemente, questão de ética, mas aí o esposo embriagado, e nós chegamos lá e eu, meu Deus, como é que eu vou resolver essa situação? Fui conversar com ele, ele bateu a porta na minha face, né, no meu rosto, no meu rosto, e aí ele disse, eu não chamei polícia, eu não quero polícia. Aí eu comecei a conversar com ele, rapaz, veja bem, aí quando eu falei que era evangélico, eu sou evangélico, eu quero conversar com o senhor de uma forma educada, que eu sei que o senhor é, meu irmão, o homem abriu o coração, abriu as portas, o senhor entra, mas ela não, ela fica lá de fora, e daqui a pouco eu comecei a falar de Jesus para ele, falando das filhas dele, que já eram moças e tal. Daqui a pouco, meu irmão, convenci o homem de que a esposa tinha que entrar, que eles poderiam viver felizes, e ele convidou ela para entrar novamente à sua casa, suas filhas, e terminou tudo na bênção, não precisou conduzir ninguém para a delegacia. Houve, na verdade, uma violência, segundo ela, mas resolveu tudo por ali. Tá? Então, na verdade, pastor Emerson Dantas, essa união dos militares evangélicos partiu do coração de Deus para o evangelismo nos quartéis. Não só para os colegas militares e policiais, mas para que nós usemos também dessas armas espirituais para as pessoas aí fora, como nós lidamos com a comunidade. Glória a Deus. Olha, a gente aprendeu muita coisa aqui com o seu testemunho de conversão, né? Ou seja, com o testemunho de conversão de cruz. E agora, eu particularmente também estou aprendendo aí com o testemunho acerca do início desse trabalho bonito da UMPCF, né? E eu quero mandar um abraço todo especial a todos os nomes que você citou, né? E a todas as pessoas que estão envolvidas direto ou indiretamente com esse trabalho bonito. Mas eu quero destacar aqui o Sargento Maruel, né, do Exército Brasileiro, aqui especificamente do 35BI, né, 35º Batalhão de Infantaria aqui de Feira de Santana. E também um abraço para o meu amigo, né, o Tenente Pimenta, né? Meu amigo, meu irmão. Né, são pessoas assim com quem a gente pode contar com certeza, porque são homens de Deus. Um abraço também para o meu amigo Wilton. Não poderia deixar de falar de Wilton. Qual é a patente de Wilton? Wilton é soldado da Polícia Militar. Soldado duas soldado vezes. De Cristo. De Jesus homem e da de PM. Deus. Homem de Deus. Um abraço para Wilton, o homem que tem o corpo de Golias e o caráter de Davi, né? Porque o homem é grande. Quem olha esse Wilton fica com medo. Deus abençoe você, Wilton. E assim, eu quero destacar algumas coisas para a gente encerrar, Cruz, essa primeira entrevista, que pena. Eu sei que do outro lado aí os internautas já estão dizendo, eu queria um pouco mais, mas você vai aguardar, né, para a próxima entrevista. A gente vai bater mais esse papo gostoso aqui com o Cruz, mas eu quero destacar algumas coisas importantes também que o Cruz falou, aí com relação ao MPCF, e ele falando aí que o objetivo realmente é o quê? Pregar a palavra de Deus, né, nas delegacias, nos batalhões, né, e também para as pessoas com quem eles interagem no dia a dia, né? Você vê que bonito aí o que Jesus fez por meio da vida de cruz no episódio da família, né, que ele ajudou ali a ser reconstituída, né? Você observe aí como a bênção de Deus, ela abençoa o homem, não é? Tanto no espírito, como na alma, como no corpo, como abençoa a sociedade. Por que o senhor fala isso, pastor? Eu vou te mostrar agora. Já pensou se Cruz chega ali, né, usando de autoridade descabida, não é? E automaticamente gerando mais problemas, né? Ou seja, certamente, espiritualmente aquelas pessoas não seriam abençoadas por ouvirem a palavra de Deus, emocionalmente ficariam aturdidas, não é? Porque iria gerar um desconforto para aquelas pessoas, fisicamente também, porque o nosso físico muitas vezes reflete fisicamente, não é? As patologias são reflexo de deficiências no espírito e na alma, né? E além disso, poderia se gerar um problema ainda maior, e aquela mulher de repente correr para a delegacia da mulher, seria mais um processo, não é? Em meio a tantos outros processos que estão ali,
né, na Delegacia da Mulher, eu poderia ir para a Justiça Comum, seria mais um processo em meio a tantos mil processos que estão aí para cada juiz no Brasil. Você vê como o homem que é usado por Deus, como ele é usado por Deus para abençoar o espírito das pessoas, levando a salvação. Abençoar a alma, levando a tranquilidade, abençoar o físico, impedindo que as pessoas tenham ali suas patologias, suas enfermidades, por decorrência desses momentos, né, de ira, de raiva, né? E como abençoou também a sociedade, né? Evitando que mais um processo fosse levado aí aos tribunais, né? Por quê? Porque ele ali usou não só da sua autoridade civil, não é? Ou seja, da sua autoridade militar, mas também usou da autoridade espiritual. E naquele momento, as armas espirituais fizeram a diferença, não é? O amor, não é? O diálogo, o aconselhamento. E esse é o nosso desejo, né? Inclusive, eu quero chamar a atenção ao fato de que o pastor Fernando Fé, que foi o nosso entrevistado aqui no programa anterior, ele falando de um trabalho bonito que o Sargento Cruz também conhece, né? O pastor Fernando Fé, ele é um dos copastores do pastor Jabes de Alencar, da Igreja Assembleia de Deus de Bom Retiro, lá em São Paulo, e o pastor Fernando Fé falando que o pastor Jabes tem um trabalho lindo lá com os policiais militares. Se eu não me engano, toda quinta-feira, 6 horas da manhã, tem um culto só para policiais ali. E dá em torno de 3.000 policiais militares naquele lugar. Agora imagine, né? Quando termina o culto, os policiais saem ali armados espiritualmente, né? Com seus giroflex, com seus carros, fazendo aquela zoada santa, e saindo para enfrentar, inclusive, o meliante, que também é objeto do amor de Deus, enfrentar eles com amor, né? Porque, como o próprio Fernando Fé falou, alguns deles ficam diante de alguns homens ali que estão, assim, extremamente violentos. E eles, quando percebem que é demônio, eles vão lá, impõem as mãos, repreendem. E a pessoa depois fica no seu perfeito estado, como Jesus fez com o gadareno, né, que estava se ferindo, né, nu, morando no meio do sepulcro, né, dos sepulcros. E ali, depois que o espírito demoníaco é repreendido, aquela pessoa fica tranquila e o policial militar pode fazer seu trabalho de forma técnica, pacífica, né, e tudo dá certo. Irmãos, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Cruz, infelizmente, estamos chegando assim ao final, né, de mais um programa Gospel News. Mas eu quero que você dê suas considerações finais e deixar o pessoal com gostinho de quero mais para o próximo programa. Ok, pastor Emerson Dantas. Como eu falei, para mim é um prazer, né? Lembrando sempre, como diz a palavra do Senhor, aqui a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus, a nossa regra de fé, no livro de 2 Coríntios, segundo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, para mim foi um prazer estar participando aqui desta entrevista, né? Creio que Deus tenha falado ao seu coração. São muitas, inúmeras experiências que nós temos na rua, mas deixa para uma próxima oportunidade que o Senhor, com certeza, falou ao teu coração e continuará falando. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Então estamos assim agora, encerrando esse quadro de entrevista com o evangelista Sargento Cruz. Eu tenho certeza que Deus falou com você de forma especial, não é? Especial. Você é de Deus. Toda a humanidade já está salva, não é? Mas só toma posse desse privilégio as pessoas que de fato querem abandonar os prazeres passageiros do pecado, né? Então a porta da senzala do pecado já foi aberta pelo Senhor Jesus. Quem é esperto sai dessa senzala, mas infelizmente quem ainda está assim, sendo enganado pelo adversário permanece lá. Mas eu profetizo, saia dessa senzala em nome de Jesus. Vamos agora para assim o quadro da mensagem da palavra de Deus, que é o principal quadro desse programa. Deus te abençoe. Gospel News. Esportes, política, social, atualidades, cultura, variedades, classificados. Leia e assine o jornal Folha do Estado, o maior do interior da Bahia.
Livraria Evangélica Proclamai. Livros, Bíblias, CDs e DVDs, nacionais e internacionais. Presentes e muito mais. Livraria Evangélica Proclamai. Novidades todo dia. Avenida Senhor dos Passos, número 797 Centro, Feira de Santana. Fone 32237442. Acesse www.proclamai.com. A paz de Cristo a todos. Eu sou Adilton Vieira e venho apresentar para vocês este DVD que mostra Jesus como o Senhor da história. Ele exibe um documentário a partir do 7º século a.C. até os nossos dias, que mostra Jesus como o Senhor da história e deixa claro que gênios, homens da ciência, líderes religiosos, todos estiveram ou estão sob o controle daquele que tudo criou. Assistir esse DVD tem trazido uma nova experiência religiosa, ou uma riqueza de informações e dados para aqueles que gostam de pesquisar. Entre em contato conosco. O telefone é 75-3624-5220. 75-3624-5220. Que Deus te abençoe. O melhor da música pra você. www.radiogeral.com.br 24 horas no ar, levando música, informação e entretenimento. Acesse www.radiogeral.com.br, a sua melhor opção na web. Gospel News. Graça e paz a todos. Chegamos ao momento mais importante da nossa programação, que é a mensagem da Palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 2 e versículo 12. E a palavra do Senhor nos fala assim: Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Amados, esse mês a gente está falando sobre evangelismo na polícia militar e também estamos falando sobre a questão da violência. E o mais bonito é que Deus tem usado os policiais militares, sobretudo os evangélicos, para trabalhar de forma diferenciada, né? Combater a violência também com a palavra de Deus e com a sabedoria dada pelo Espírito Santo. E eu separei esse texto aqui para nós refletirmos sobre o fato de que a violência só gera violência. E é bom nós termos policiais cheios do Espírito Santo de Deus, exatamente para que eles possam usar as armas que a Bíblia diz, as armas espirituais, diferente das armas que, na verdade, o Estado cede àquelas pessoas que fazem parte das polícias, de um modo geral, da nossa nação. E aqui nós percebemos que Moisés, ele assim, agiu com violência, tentando libertar o seu povo. E nós sabemos que a violência gera violência. A Bíblia diz que a gente não deve pagar o mal com o mal. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. E como eu sempre digo, a Bíblia é palavra de Deus, Êxodo é palavra de Deus. E Deus, por meio do seu Espírito Santo, inspirou o próprio Moisés a escrever esse livro que leva o nome de Êxodo. Nós sabemos que Êxodo significa o quê? Saída. E por que o nome desse livro é Êxodo? É saída. Exatamente porque esse livro narra a saída do povo israelita da nação do Egito. E aí eles caminharam por 40 anos pelo deserto até entrarem na terra que Deus havia prometido a eles, a terra de Canaã. E nessa porção específica da palavra de Deus, queridos, o próprio Moisés, ele registrou sobre a atitude dele de assassinar um homem que era egípcio. Esse homem era um soldado egípcio e estava, na verdade, maltratando alguns israelitas. E Moisés, quando percebeu aquela atitude, ele sendo israelita, mas criado na corte egípcia, ele se revoltou. Ali o sangue falou mais alto. E Moisés, ele vai de encontro àquele homem ali e mata aquele homem, tentando proteger os seus conterrâneos, os seus parentes ali. E com isso ele assassina aquele homem e depois esconde o corpo daquele homem na areia. Agora o mais interessante, queridos, é que ele fez aquilo tentando libertar aquele seu parente daquele momento ali de violência. Mas o mais interessante é que depois desse episódio, Moisés, ele volta a estar entre o povo hebreu, que estava ali no Egito, sendo forçado a trabalhar para Faraó.
E quando ele vê dois israelitas brigando, ele tenta apaziguar aquilo. E aí o que é que acontece? Os israelitas falam para ele, olha, você matou aquele guarda naquele dia, agora você vai querer matar a gente também? Né? E Moisés, naquele momento, ele fica muito triste, porque ainda que agindo de forma inadequada, ele tentou ajudar os seus parentes, mas ajudou de forma inadequada. E Deus, ele tem algo a ensinar para a gente por meio desse texto, né? Coisa bonita Deus tem para falar para a gente nesse momento. E assim, quais são as lições que nós tiramos desse texto? Né? A primeira lição que nós tiramos desse texto é que a pessoa, né, que age de violência, ela age de violência porque ela ainda não tem Deus no seu coração. A Bíblia diz que Deus, ele é amor. Observe que Deus não tem amor, ele é amor. Logo, as pessoas que são filhas de Deus nascem com um gene espiritual do Pai, que é o quê? O amor. Logo, se Deus é amor, quem é filho de Deus é amor. E quem tem amor, não age com violência. E a pessoa que se aproxima de Deus, né, a pessoa que se aproxima do seu Pai e que se converte a Ele, vai agir amorosamente. Mesmo que essa pessoa venha ser dura em um momento ou em outro, a motivação é o amor. E eu acho bonito que Moisés não teve vergonha de registrar o fato de que ele fora um assassino. Porque somente as pessoas que se aproximam de Deus, somente as pessoas que estão cheias de amor, podem falar do seu passado negativo, ainda que violento, sem nenhum recalque. Não é? Porque a pessoa curada, a pessoa liberta, ela fala das suas limitações, mas sempre conjugando o verbo no passado. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por que Moisés ele registrou isso aqui com tranquilidade? Porque ele, no momento que ele registrava isso aqui, ele não era aquele homem, não é, truculento, que tentava resolver tudo na força do braço. Ele já era um Moisés transformado. Nessa época, Moisés estava na corte egípcia, cheio de conhecimento científico, né? E automaticamente tentou resolver tudo por si só. Mas como eu falei, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não é verdade? Mas assim, depois que Moisés ele escondeu aquele corpo, o corpo foi descoberto. Ou seja, a mentira tem pernas curtas. Né? A violência nunca nos leva a lugar algum que seja positivo. Né? E aquilo é descoberto. E quando Moisés é descoberto como assassino, ele é expulso daquela corte. Mas tudo isso já era plano de Deus. Moisés vai para o deserto, ali agora ele desenvolve não só o seu intelecto, mas também o seu espírito, aprende a trabalhar no deserto, aprende a se tornar um homem de fato manso, e depois ele volta novamente para o Egito, não mais disposto a lutar com o seu próprio braço, não mais disposto a lutar com a violência humana, mas disposto a lutar com as armas de Deus. Então ele não é mais aquele homem cheio de intelecto e cheio de violência, agora é um homem cheio do Espírito Santo de Deus e cheio de amor. E Deus usa aquele homem transformado no deserto. O deserto é um lugar de bênção, viu? A gente aprende a ser mais humilde, a ser mais manso. E ele volta agora ali. E agora, cheio de Deus, ele vai agora tirar toda a sua parentela. Ele livra agora não só, não é, uma pessoa de um momento de violência, mas ele agora vai livrar toda a sua parentela pelo poder de Deus. E agora ele não vai destruir ou matar apenas o egípcio, mas ele vai conseguir, pelo poder de Deus, destruir todo o exército egípcio que estava tentando continuar prendendo o povo de Israel ali naquela terra. Então, ele demonstrou que estava curado quando registrou isso aqui. Né? É o que a gente aprende. O homem curado, ele se lembra do passado com tristeza, né? Mas ele entende que ele passou pela mão de Deus e agora é uma nova pessoa. Uma outra coisa que a gente aprende é que, usando a nossa violência, né, a gente não chega a lugar nenhum. A outra coisa que a gente aprende é o quê? Que com Deus na frente, a gente resolve os problemas tremendos e a gente tem muito mais vitórias quando Deus está conosco. Eu quero ler aqui para você o que aconteceu depois que Moisés, na verdade, ele usou, né, de sabedoria e se deixou usar por Deus. O que foi que aconteceu? Êxodo capítulo 14, do versículo 27 em diante, fala: Moisés estendeu a mão sobre o mar, e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida, mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água dos dois lados. Que maravilha, não? Que coisa bonita. Quando Moisés se dispôs a lutar com a sua própria força, ele apenas matou um egípcio, né? E ainda assim foi expulso da corte
e teve consequências sérias daquilo, inclusive as pessoas que ele defendeu o acusaram de assassinato. Mas quando ele volta e se deixa usar por Deus, ele não destrói só um egípcio, mas pelo poder de Deus, todo o exército egípcio é afogado ali nas águas do Mar Vermelho. Então, quer você ter vitória, quer vencer seus inimigos, que são os demônios, não é? Que usam as pessoas que tentam te prejudicar, confia em Deus, se entrega nas mãos dele, porque você vai ser surpreendido e você pode conseguir em um dia aquilo que talvez conseguisse em 10 anos, quando você não confiava no Senhor. Vamos orar? Oremos em nome de Jesus. Deus amado, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor cada pessoa que nos ouve nesta oportunidade. E que essa pessoa aprenda, meu Pai, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Que a Tua palavra ensina, meu Pai, que não é pela força do nosso braço que conseguiremos alguma coisa. Mas que essa pessoa entenda, meu Pai, que quando ela se entrega ao Senhor e confia no Senhor, o Senhor mesmo abate os seus inimigos, que são os demônios, Satanás, o mundo, a carne e o velho homem, que muitas vezes tenta se insurgir contra nós, nos lançando contra o nosso próximo. Eu profetizo a cura dessa pessoa, a libertação dessa pessoa, desse espírito de violência. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus, amém. Estamos chegando ao final deste nosso primeiro programa e eu tenho certeza que Deus falou bastante com você. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus, amém. Gospel News. Esportes, política, social, atualidades, cultura, variedades, classificados. Leia e assine o jornal Folha do Estado, o maior do interior da Bahia. Livraria Evangélica Proclamai. Livros, Bíblias, CDs e DVDs, nacionais e internacionais. Presentes e muito mais. Livraria Evangélica Proclamai. Novidades todo dia. Avenida Senhor dos Passos, número 797 Centro, Feira de Santana. Fone 32237442. Acesse www.proclamai.com. O melhor da música pra você. www.radiogeral.com.br 24 horas no ar, levando música, informação e entretenimento. Acesse www.radiogeral.com.br, a sua melhor opção na web. A paz de Cristo a todos. Eu sou Adilton Vieira e venho apresentar para vocês este DVD que mostra Jesus como o Senhor da história. Ele exibe um documentário a partir do 7º século a.C., até os nossos dias, que mostra Jesus como o Senhor da história e deixa claro que gênios, homens da ciência, líderes religiosos, todos estiveram ou estão sob o controle daquele que tudo criou. Assistir esse DVD tem trazido uma nova experiência religiosa, ou uma riqueza de informações e dados para aqueles que gostam de pesquisar. Entre em contato conosco. O telefone é 75-3624-5220. 75-3624-5220. Que Deus te abençoe.